A grande verdade é que nós vivemos uma dificuldade muito grande por causa dessa ideologia ambientalista, xiita, exacerbada, que infelizmente tem espantado todo tipo de possibilidade de investimento, de aproveitamento, mesmo que racional, em termos minerais e em termos de petróleo aqui no Amapá. Eu posso até dizer que existem dois grupos de pessoas que estão lutando por essa causa hoje. O primeiro grupo é aqueles que sempre defenderam essa bandeira e verdadeiramente desejam o desenvolvimento do povo do Amapá. O segundo é o grupo dos surfistas, aqueles ex-ambientalistas xiitas e que agora inexplicavelmente mudaram a sua posição política ambiental e estão certamente movidos por enormes interesses por conta das vultosas quantias de recursos que serão investidos nesse projeto, para tentar barrar qualquer tipo de situação com narrativas infundadas que infelizmente têm expulsado todos os parcos investimentos e qualquer tipo de possibilidade de investimento que se tenta fazer no Amapá. A gente tem observado que existem esses organismos ambientais que estão defendendo interesses que não são os interesses do povo do Amapá, né? A grande verdade, e agora até parafraseando aqui o senador Lucas Barreto, que ele disse que o povo do Amapá vive na pobreza, né? Em cima da riqueza, contemplando a natureza. Interessante é que assuntos como esse não são debatidos, né? O amapaense não conhece a dimensão da riqueza que está debaixo dos seus pés, tá? Mas oprimem o povo aqui da Amazônia, os povos amazônicos, a não aproveitar a maior riqueza da flora, da ictiofauna, da mineral, enfim, do aproveitamento agora do petróleo. Então sempre tem um tipo de pretexto para impedir. Agora, o Brasil ele detém, por meio da Petrobras, a melhor tecnologia em aproveitamento e exploração e pesquisa e prospecção em águas profundas. Isso tem que deixar bem claro. Ninguém aqui está falando sobre a exploração já. O que está sendo feito é prospecção, que é diferente. O que é prospecção? É um estudo de análise para saber qual é a dimensão. O que se sabe até agora? Por meio de navios altamente tecnológicos da Petrobras, eles conseguiram mapear por meio de tecnologia de ondas sísmicas e conseguiram identificar os estratos e as camadas que estão no substrato oceânico. Então eles já identificaram que existe uma formação bem grande. Agora, para saber qual a qualidade desse petróleo, desse hidrocarboneto, e para saber qual a dimensão, aí tem que fazer o estudo de prospecção, a perfuração, que é o estágio que nós estamos. Por que a gente sabe disso? Porque as áreas aqui ao redor, bem aqui ao lado, na Guiana, eu vou pegar o exemplo da Guiana. A Guiana, que até um dia desse era um país pobre, um dos mais pobres da América do Sul. Ela descobriu por meio da ExxonMobil, e essa empresa, em 2015, descobriu um reservatório de petróleo, uma jazida de petróleo gigantesca nessa região. O que aconteceu? Eles não ficaram perdendo tempo com debates ambientalistas improfícuos. Lá eles avançaram e em 2020 o maior crescimento em termos de PIB, Produto Interno Bruto, no mundo foi da Guiana. Pra você ter uma ideia, a Guiana, que é o único país hoje que fala inglesa na América do Sul, ele tem um crescimento superior a 43%. Olha só o nível de crescimento por ano, 43%. E para este ano, o Banco Mundial está projetando um crescimento de 60% em termos de produtividade, crescimento, de geração de emprego, de renda para a Guiana. Agora veja só, se você for olhar em termos geológicos, você vai ver que aqui na Guiana está só um pedacinho do que se estende daqui da frente do Amazonas. Esperamos sinceramente que as bancadas, tanto estadual quanto federal, vereador de Macapá, das áreas envolvidas, de Calçoene, de Oiapoque, prefeitos, vistam a camisa. Nós temos a oportunidade de ouro em nossas mãos. A gente não pode deixar escapar por causa dessa mentalidade
ambientalista, anacrônica, que puxa o Amapá para trás há anos. Infelizmente, a gente tem convivido com isso. E não pode permitir que o povo do Amapá continue sofrendo, continue indo embora daqui na maior onda imigratória que nós já testemunhamos para o sul. Por quê? Porque aqui não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem emprego, né? Maior índice de fechamento de empresas. Nossas crianças aí morrendo sem ter estrutura, sabe? Um continuismo. E esse recado aqui eu deixo a todos os políticos do Amapá. Deixem as ideologias de lado agora e lutem pelo crescimento, pelo avanço do povo do Amapá. O povo do Amapá clama nesse momento. E a única saída, a redenção do Amapá está aqui na costa. Se você tem influência, a líder da bancada lá no Congresso, é agora o momento de usar essa força. Tá? E não ficar se esvaindo em discursos que não tem sentido nenhum e nem agregam nada para o estado do Amapá. Existem leis, Fabrício, que voltam-se exclusivamente e obrigam essas empresas que exploram minério e petróleo a ter que investir em educação, em saúde, infraestrutura, desenvolvimento social. Por exemplo, a Lei 7990 de 1989, chamada de Lei do Petróleo. A outra lei, a Lei 9478 de 97, chamada de Lei do Petróleo Dojo. E mais recentemente, em 2013, a Lei 12.858, que obrigam todas essas empresas a deixar uma parte desse capital, desse recurso, investido nos próprios municípios envolvidos diretamente com a exploração. Então, geração de emprego por meio de empresas secundárias e terciárias, melhoramento da infraestrutura de acesso por meio de rodovias e portos, aquecimento do comércio local, por causa da questão dos trabalhadores que vão gastar o que recebem ali naquela comunidade, ali naquela cidade. Como é que se forma o petróleo? E aí você tem que entender como é que se forma o petróleo. O petróleo se forma por deposição de matéria orgânica. Você imagina só a quantidade absurda que o rio Amazonas joga na foz aí. A gente tem que entender também como é que funciona o substrato oceânico. O substrato oceânico funciona da seguinte forma, é estruturado da seguinte forma, geologicamente. Até cerca de 200 milhas náuticas, né, é a área onde se estende a plataforma continental. É a continuidade do território brasileiro subaquático, né? Agora, a maioria desse petróleo não está sendo encontrada nessa região da plataforma continental. Está sendo encontrada no talude oceânico, que é a região mais profunda. Lá onde termina a plataforma continental, que vai até cerca de 200, 300 metros de profundidade, cai muito. É um abismo. Até o assoalho oceânico, que fica ali entre algo em torno de 2.500 a 3.000 metros de profundidade. Ao longo dos milhões de anos, a pressão, o acúmulo, camadas vão se formando e a pressão, a temperatura e a composição daquele material vai se transmutando, vai se mudando. Existem etapas que não cabe aqui falar, mas a gente poderia apenas citar aqui. Existe a etapa da formação do petróleo chamada de deposição, da diagênese, depois a catagênese e a metagênese. É uma mudança, na verdade, de estrutura daquela matéria e que vai, na verdade, se transformando nesse hidrocarboneto. Então, aqui no Amapá, veja só a dificuldade que vai ser para chegar até lá. Da superfície até o substrato oceânico são cerca de 2.500 metros de profundidade, 2,5 km até chegar no fundo. De lá do fundo, uma broca vai ser colocada e vai furar mais 2.500 metros, mais 2.500 metros, 5 quilômetros para baixo. É uma estrutura, é uma operação, uma logística gigantesca. A região do pré-sal, que é explorada entre Santa Catarina e aquela região do sul do Espírito Santo, tem 800 quilômetros. Aqui tem 2.200 quilômetros a ser explorados. Você imagina o tamanho disso? Eu estou falando de uma nova Arábia Saudita, meu irmão. Guiana, a inglesa, que uma pontinha daqui passou para lá, se estendeu para lá, e eles estão aproveitando, se agarraram naquela oportunidade, e Guiana está sendo apontada, está sendo chamada de a nova Dubai da América do Sul. Pra você ter uma ideia.
Só com um pedacinho. Só com uma pontinha que eles estão lá por baixo, puxando com canudinho o que vem daqui. Tirando de novo. Um detalhe interessante, as deposições que chegam na foz do Rio Amazonas não é só do rio. Você sabia que tem... Vou falar uma coisa, talvez eu creio que boa parte das pessoas não sabe. Sabia que por debaixo do Rio Amazonas, a 4.000 metros, existe um rio do tamanho do Rio Amazonas que corre? Paralelo. Pouca coisa se fala sobre isso. Procure aí Rio Ranza, H-A-M-Z-A, Rio Ranza. Esse rio, 4.000 metros abaixo. E corre na mesma direção. Ele nasce no Peru, vem até o Acre, praticamente quase que na vertical, e de lá ele desce, ele continua exatamente na direção do Rio Amazonas e deságua lá embaixo no Oceano Atlântico também. E ele traz muita água pura, água puríssima, e traz também muito sedimento. Então boa parte dessa formação também se deve a esse rio Ranza, que existe aqui. É muita água, entendeu? Esse rio Ranza foi descoberto em 2010 pela professora Elizabeth Pimentel, que é professora da Universidade Federal do Amazonas. Pesquise depois. Foram se reduzindo as narrativas, a tal ponto, quando ele não viu mais, ele disse: bem, então faltam detalhes técnicos para que a gente possa autorizar. Que detalhes técnicos é esse? Que grau de subjetividade tremenda é esse? Né? Aí a gente vai ficando para trás. O amapaense sem possibilidade, veja só, aqui nós não temos um agronegócio, aqui o comércio está quebrando, aqui vivemos aí uma economia baseada principalmente aí no contra-cheque, maior índice de violência dos maiores do Brasil e dos maiores do mundo, né? De acordo... Miséria, desemprego, terceira maior taxa de desemprego do Brasil, 12,5%, de acordo com os dados fornecidos agora pelo IBGE, né? O maior índice de emigração, estamos perdendo nossos jovens indo embora, perdendo a esperança, não tem educação, não tem qualidade de segurança nem saúde. O que é que resta então? O Amapá tem que se agarrar nessa oportunidade, esse é o plano de redenção, e as pessoas não estão entendendo. Tem gente que continua, sabe, esses soldadinhos marxistas, ambientalistas, continuam levantando essa bandeira, sabe, expulsando oportunidades. Nosso povo está na miséria, nós guardamos. Olha aí, o Amapá hoje é o estado mais preservado do Brasil. Quase 97% da capa vegetal original é preservada. O que nós ganhamos com isso? Nós estamos preservando isso para quem?